Hey Geeks e Nerds, bem-vindos ao canal. Finalmente saiu o primeiro teaser de Lanternas e ele já começou a dividir muitos fãs. Tem gente dizendo que essa série está destruindo toda a mitologia da tropa dos Lanternas Verdes. E outros achando que a estética do teaser mais séria está até legal, mas que o teaser está escondendo algo muito maior. Então hoje, nesse vídeo, vamos analisar cena por cena para tentar entender o que realmente está acontecendo e o que o teaser está escondendo. Então se você gosta desse tipo de vídeo de análise, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo igual a esse. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de começarmos a análise das cenas, vale comentar uma curiosidade bem interessante da versão dublada que saiu. A HBO optou por trazer o Maurício Berga e o Felipe Maia para darem as vozes ao Jon Stewart e ao Hal Jordan. Com todo respeito, a gente tá treinando há o quê? 2 meses? Eu não usei o anel até agora. Você é só o professor substituto. Não tá pronto pra assumir a turma até o anel mostrar que você tá. Para muita gente isso foi um verdadeiro banho de nostalgia, porque são justamente as vozes clássicas dos personagens nas animações da DC. Só que, sendo sincero com vocês, eu pelo menos fiquei um pouco dividido com essa escolha. Não porque os dubladores sejam ruins, é muito pelo contrário. O ponto é que nesse caso eu senti que as vozes não combinaram em si com os atores. Principalmente porque nenhum dos dois costuma ser a voz oficial deles em produções live action. Então acabou dando aquela sensação de que é só um fanservice para quem assistiu às animações do que uma escolha pensada para combinar perfeitamente com cada ator que estamos vendo em tela. É claro que isso é algo subjetivo e muita gente provavelmente adorou a decisão, mas foi um detalhe curioso que chamou a atenção logo de cara nessa versão dublada. Agora sim, vamos analisar o teaser. O teaser começa com Jon e Hal no carro, no meio do deserto, conversando. Jon ele parece meio frustrado e diz que eles já estão treinando há 2 meses, mas ainda não usou o anel. E o Hal rebate chamando ele de calouro e dizendo que ele é apenas um professor substituto e que ainda não está pronto para usar o anel. Então Hal simplesmente coloca o anel no painel do carro e pula do carro em movimento, jogando o veículo em direção ao penhasco. A cena dá um corte e vemos que Jon sobreviveu, enquanto Hal está tranquilo em uma lanchonete de estrada aplaudindo. Jon chega meio indignado, dizendo que ele podia ter morrido, e o Hal responde com uma ironia. Bom, logo de cara o teaser já estabelece que o Hal Jordan que vemos aqui é meio bruto, e testa os limites de Jon na marra. Mas essa cena levanta uma dúvida bem mais polêmica, digamos assim. Bom, todo mundo que conhece os quadrinhos sabe que, na maioria das vezes, um anel escolhe o novo Lanterna após a morte do seu antigo portador. Mesmo essa não sendo a única forma de alguém se tornar um membro da tropa. Existe, no caso, uma lanterna escolhida em circunstâncias bem mais específicas. De qualquer forma, a fala soou meio estranha e levanta dúvidas sobre como a mitologia da tropa vai funcionar aqui. Bom, logo em seguida, vemos os dois chegando à cidade. O Hal sente que tem alguma coisa de errada com o lugar. E depois a cena mostra os dois entrando em uma espécie de fórum público onde está cheio de pessoas. E é aí que somos apresentados à xerife da cidade, que vai ser interpretado pela atriz Kelly MacDonald. O personagem dela é descrito como uma mulher séria e profundamente devotada à família. Ela quer manter a sua pacata cidade unida a todo custo, mesmo que isso signifique esconder segredos macabros. Mais pra frente, o teaser mostra a xerife e os lanternas em um campo de futebol americano à noite, onde vemos várias ambulâncias no local. Ela manda o Hal e o Jon não se meterem no caminho dela. E aqui já dá para estabelecer que o mistério principal da série vai parecer girar em torno de um evento muito específico na cidadezinha. Algo que a xerife está tentando controlar ou esconder. Depois dessa cena, vemos o Hal em uma espécie de lanchonete abandonada, com vários capangas apontando a arma para ele. Na frente dele, vemos o ator Paul Ben-Victor, que por meio de informações anteriores já sabemos que ele vai interpretar um personagem chamado Antaan, que é descrito como um alienígena dedicado a expor uma verdade oculta e se vingar daqueles que injustiçaram seu povo, consumido por um ódio implacável. Porém, o que é realmente interessante é que rumores fortes indicam que esse personagem pode ser, na verdade, o Atrocitus. Que para quem não conhece muito dos quadrinhos, Atrocitus é um dos grandes inimigos da mitologia dos Lanternas. Ele é movido por uma fúria gigantesca contra os Guardiões de Oa, e acaba se tornando o líder da tropa dos Lanternas Vermelhos, que representa justamente a emoção de raiva dentro do espectro emocional. Mas sendo mais crítico aqui, apresentar um vilão tão gigante dessa forma logo de cara, ao invés de meio que guardá-lo para uma saga espacial épica, seria, ao meu ver, um erro enorme.
Então eu torço muito para que esse personagem seja apenas um alienígena comum disfarçado. Avançando um pouco, vemos o que eu acho que é a cena mais polêmica desse teaser até agora. Um guarda-roupa mostrando o traje do Lanterna Verde pendurado em um cabide. E se olhar direito dá para ver que também há outros trajes protegidos num plástico à frente dele. Bem, quem conhece os quadrinhos sabe que os trajes da tropa do Lanterna Verde não são roupas físicas que você simplesmente pendura em um armário. Eles são construções de energias criadas automaticamente pelo Anel de Poder e moldadas pela vontade do usuário. Por isso que essa cena chamou tanta atenção. À primeira vista parece que a série transformou o uniforme em algo muito mais físico e tático, quase como se fosse um equipamento militar comum. Mas tentando olhar pelo lado da série, existem algumas possibilidades para essa escolha. A primeira é simplesmente uma decisão estética. A série claramente está apostando em um tom mais investigativo e pé no chão, quase como um drama policial. E nesse contexto, mostrar o traje como algo mais real pode ter sido uma tentativa de aproximar o visual do estilo da série em si. E é claro que também a gente não pode descartar uma explicação mais simples, que o teaser escolheu mostrar o traje dessa forma justamente para evitar revelar muito cedo os efeitos visuais da série. Bem, de qualquer forma, é compreensível que muita gente tenha estranhado essa decisão. O visual clássico dos Lanternas sempre foi extremamente icônico, justamente por ser feito de pura energia. Então, se a série realmente pretende manter esse estilo mais tático o tempo todo, isso pode acabar afastando um pouco da essência cósmica da mitologia. Mas se essa escolha fizer parte de algo maior que ainda não vimos no teaser, talvez o resultado funcione melhor dentro da narrativa. Então vamos ter que ver como será na série eles usando. Logo em seguida, o trailer acelera e começamos a ver um monte de cena. Vemos o ator Garrett Dillahunt Hunt montado em um cavalo. E sabemos que ele vai interpretar um personagem chamado William, descrito como um cowboy orgulhoso e obcecado por teorias da conspiração. E aqui entra outro rumor interessante, de que esse personagem pode acabar se tornando o vilão Mão Negra, um dos vilões mais importantes da mitologia dos Lanternas. Para quem não conhece quadrinhos muito bem, Mão Negra é um personagem extremamente ligado ao conceito de morte dentro do universo DC. Nas histórias mais recentes, ele se torna um dos principais responsáveis pelo evento da saga A Noite Mais Densa, quando a energia da morte começa a dominar o espectro emocional e os Lanternas Negros surgem como uma ameaça gigantesca para o universo. É claro que a série provavelmente não vai adaptar algo nessa escala logo de cara, mas o simples fato de um personagem como esse estar aparecendo já levanta uma hipótese interessante. Talvez esse mistério que o Hal e John estão investigando na cidade tenha relação com algo muito mais perigoso do que um crime comum. Então em seguida vemos o John sendo capturado em um depósito e sendo amarrado em uma cadeira. Depois aparecem cenas mais rápidas de perseguição e vemos o Hal e John entrando em uma espécie de depósito, onde tem um cara com um traje branco, parece estar limpando o local. Depois uma explosão massiva acontece no meio da cidade, com a câmera tremendo e a poeira subindo, enquanto o Hal olha assustado com prédios em chamas e destruídos atrás dele. Também vemos alguém saltando de um avião com um traje especial, mas o teaser não deixa claro quem é ou como essa cena se conecta à história. Vemos dois policiais indo checar um carro e do nada ele explode, bem na entrada de um rancho. E aí nós vemos uma cena que também foi bastante polêmica, onde o Hal sai voando de uma lanchonete, mas sem traje e sem uma aura verde. Ele apenas sai voando normal, o que gera um certo estranhamento assim com a cena. Em seguida, vemos o John que parece estar vestindo roupas de hospital, segurando a famosa bateria de poder dos Lanternas Verdes. Bom, a bateria de poder é o dispositivo que os Lanternas usam para recarregar os seus anéis, conectado diretamente à energia da tropa. Normalmente cada lanterna carrega a sua, ativada com o famoso juramento, que eu sinceramente espero que a série mostre esse momento clássico. E logo depois há uma cena bem misteriosa, em que ele está imobilizado no chão por dois homens, que apontam um dispositivo com algumas luzes amarelas para sua cabeça. Bom, nos quadrinhos, o amarelo sempre teve um significado muito importante para os Lanternas. Primeiro como a fraqueza dos anéis, e depois como parte do espectro emocional ligado ao medo e à tropa do Sinestro. Então pode ser que esse detalhe no teaser seja apenas um elemento visual aleatório, mas também pode ser uma pista de que quem está por trás de tudo isso conhece muito bem as fraquezas e os limites do poder dos Lanternas. Se for esse o caso, isso indica que a ameaça que Hal e John estão investigando pode ter conexões muito mais profundas com o lado cósmico e mitológico da tropa, e não apenas com um crime comum acontecendo naquela cidade. Perto do final, vemos uma cena na sala de interrogatório. Hal está frente a frente com um personagem chamado Waylon Sanders, interpretado pelo ator Chris Coy.
que parece confuso e pergunta quem é ele. E o Hal responde: Hal Jordan, Lanterna Verde. Logo depois disso, ele empurra o homem contra a parede e joga ele no chão, claramente meio que tentando intimidar assim o suspeito. E quando o Hal levanta o anel para usar algum tipo de poder, o teaser corta e vemos o título da série. E para fechar, vemos a cena final do teaser, onde o John e o Hal estão no carro e o John pergunta se ele já falou com os outros Lanterna Verde. E o Hal responde que ele é o único humano e que os outros são aliens, e um deles é um esquilo. Sendo essa uma referência bem divertida ao lanterna alienígena Chip, que tem a aparência de um esquilo nas HQs. Mas essa fala do Hal levanta uma questão interessante dentro do novo universo DC. Se ele diz que é o único humano da tropa, onde é que entra o Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, que já vimos aparecer no filme do Superman? Bom, à primeira vista isso pode parecer uma inconsistência ou um furo, mas existem algumas explicações possíveis. A mais provável é que a série Lanterna se passe em um momento anterior da linha do tempo do DCU, antes do Guy Gardner entrar oficialmente para a tropa. Outra possibilidade é que Hal simplesmente esteja se referindo ao fato de ser o único humano no setor dele, ou naquela missão específica, não necessariamente em toda a organização. Mas também existe uma hipótese bem curiosa, mas que também faria bastante sentido, considerando a dinâmica dos personagens nos quadrinhos. O Hal pode simplesmente ter ignorado o Guy. Em várias histórias, a relação entre Hal Jordan e Guy Gardner é marcada por rivalidade e conflito de personalidade, onde o Guy costuma ser mais impossível, arrogante e extremamente difícil de lidar, que frequentemente acaba gerando meio que uma briga entre os dois. Então não seria impossível de imaginar que o Hal simplesmente não considera o Guy alguém digno de mencionar, ou até prefere fingir que ele nem existe. Bem, depois de analisar todos esses detalhes escondidos e as escolhas de direção, a grande pergunta que fica no ar é: as críticas pesadas que a série vem recebendo são justas? Sendo imparcial, a resposta é sim. O público que acompanha a DC há anos queria ver uma expansão do universo cósmico, com os poderes sendo mostrados e a imponência da tropa aparecendo. Mas o que o marketing da HBO escolheu nos mostrar foi um suspense policial denso de uma cidade pequena, com roupas no cabide e um tom mais sombrio e realista. No entanto, a gente não pode ignorar o que está por trás das câmeras. Já sabemos, por meio de confirmações anteriores, que o Sinestro estará na série. Vai ser interpretado pelo ator Yuri Thompson. Assim como também vão aparecer os Guardiões de Oa. E absolutamente nada disso apareceu no trailer. Isso nos leva a crer que a DC está propositalmente escondendo a verdadeira escala da série. Eles querem nos vender primeiro o mistério pé no chão, para depois nos jogar na cabeça do lado cósmico. E se Lanternas conseguir começar com essa investigação intrigante e ao longo dos episódios expandir para uma mitologia e ameaças alienígenas que nós tanto gostamos na HQ, essa pode ser sem dúvida uma das melhores produções do gênero. Porém, se toda essa promessa de realismo servir apenas como uma desculpa para economizar nos efeitos visuais e limitar o poder dos personagens, então as críticas que a série está sofrendo vão se mostrar totalmente válidas. Mas eu quero saber com vocês, esse teaser te deixou animado para a série ou te preocupou com o rumo que ela pode tomar? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as análises e sobre o mundo nerd. Até a próxima e valeu!